vai para o critério C, tá? Que ali o critério C é a dificuldade de aprendizagem aparente desde os primeiros anos escolares. Lembram que para a gente ter um transtorno específico de aprendizagem, precisa ter a escolarização formal. Então, essa dificuldade, ela pode ser aparente desde os primeiros anos, mas lembra daquele que tem o esforço? Então, ela pode se manifestar também em períodos mais tardios, que não o início da alfabetização, né? Mas sim quando aumentam a demanda de aprendizagem, né? Por exemplo, o ensino fundamental 2 tem mais demanda do que o ensino fundamental 1. O ensino médio tem mais demanda do que o ensino fundamental 2. E ali sim eles podem se tornar mais aparentes os sintomas. Por quê? Lembra que eu falei que tem um sistema, eles podem ter um sistema de compensação das dificuldades? Vai chegar no momento que ele vai chegar no seu limite, e aí ele vai aparentar mais os sintomas do transtorno específico de aprendizagem, tá bom? Gente, ainda no critério C, então, ó, vai ter baixo desempenho em testes cronometrados, leitura ou escrita de textos longos e complexos, com curto prazo para ler, sobrecarga de exigências acadêmicas e capacidades individuais limitadas. Então, veja que o critério a gente vai identificar de uma maneira bem qualitativa, e o marco ali para a gente ver, né, a questão diagnóstica mesmo, vão ser pareceres, escalas, né, bem qualitativo, um material, relatório escolar. No critério B, a gente já vai para uma parte bem técnica, que a gente precisa de uma evidência psicométrica. E o critério C, a gente vai ver pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo, esse baixo desempenho nesses testes cronometrados. Por quê? Porque essa alteração neurobiológica que afeta, né, as pessoas com transtorno específico de aprendizagem, ela pode sim interferir na organização mental desse sujeito, né? No seu processo de compreensão temporal, de organização mental, funções executivas, né? Planejamento. Então, essas capacidades de se organizar por questões de tempo, elas podem sim ser prejudicadas nos sujeitos com TEAP. O último critério, então, é o critério D, que vai falar aqui da capacidade, da dificuldade, né? De dificuldades específicas. Então, ele vai ter ali dificuldades de aprendizagens específicas, por isso que é um transtorno específico de aprendizagem. Não é atribuído a DI. O que isso quer dizer? Quer dizer que não pode, essa dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade das habilidades acadêmicas básicas ou até mesmo das habilidades subjacentes, elas não podem ser derivadas de uma deficiência intelectual. A deficiência intelectual, nós já sabemos que é um transtorno que afeta a estrutura cognitiva, afeta diretamente a inteligência. Então, essa consequência, né, vai refletir na dificuldade das habilidades acadêmicas básicas, não sendo, né, o produto de um transtorno, não podendo se enquadrar esse sujeito com essa dificuldade num transtorno, tá? Ela também não vai ter, ó, o transtorno específico de aprendizagem, ele não vai ter relação com atraso global do desenvolvimento, deficiência auditiva ou deficiência visual. Então, por exemplo, mas esse sujeito aqui, ele não compreende a relação grafema-fonema que está lá no critério. Ele não compreende, mas ela tem uma deficiência auditiva. E é essa dificuldade de discriminação auditiva que vai prejudicar, né, essa relação grafema-fonema, não um transtorno específico de aprendizagem. Mesma coisa visual, ele não sabe ler, mas por quê? Porque ele é deficiente visual, então não tem correlação com o transtorno específico de aprendizagem. Também não vai ser resultante de outros problemas neurológicos ou motores, nem de síndromes, nem de outras doenças que podem vir a afetar essas habilidades acadêmicas básicas. Então, ele vai afetar apenas a habilidade acadêmica básica. Leitura, escrita, matemática, podendo, né, influenciar nos outros domínios acadêmicos. Ainda no critério D, gente, os sujeitos demonstram níveis normais de funcionamento intelectual, podem manter estratégias compensatórias, como eu falei para vocês,
Muitos de nós, a gente às vezes tem uma dificuldade em alguma coisa e sem a gente perceber, porque isso é o nosso sistema nervoso mesmo que faz. A gente cria uma estratégia compensatória, a gente cria uma estratégia compensatória, que é você compensar uma coisa pela outra, tá? Por exemplo, vou falar de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, né? Vocês não vão acreditar, eu sei que muitos de vocês vão rir aí desse lado. Mas eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada. Quando eu, quando eu era adolescente, meu pai é militar, então eu mudei muito de escola, mudei muito de escola. Teve um ano que eu estava na sexta série, que eu estudei em 6 turmas de sexta série diferentes, tá? 6 turmas. E para mim era muito difícil manter uma interação social com as pessoas, era muito difícil falar em voz alta, né? Falar, conversar, manter esse tipo de diálogo. E eu acabei, né, criando uma personagem que fala desinibida, blá, 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 porque eu não conseguia manter níveis de interação social. Então, para eu não ser chamada de metida, de antipática, de sei lá o quê, que eu mudava demais de escola, então eu nunca conhecia ninguém, enfim, eu criei isso, que eu não me importava mais com os outros, eu falava o que eu achava que tinha que falar, como eu estava na escola, chegava às primeiros dias de aula, eu já falava, já conversava, interagia com o professor, interagia com colegas, mas era uma estratégia compensatória da minha timidez, vejam. E hoje, né, quem me conhece sabe que eu ainda sou muito tímida, mas eu já não tenho mais vergonha de falar. Ainda bem, né? Porque se eu tivesse vergonha, como é que eu ia fazer para estar aqui falando para vocês? Mas foi uma estratégia compensatória que eu desenvolvi lá na minha adolescência, que eu trago comigo até hoje, que na verdade hoje já faz parte da minha personalidade, né? Já é algo que faz parte da minha personalidade. Bom, deixa eu continuar aqui para vocês, então. Não pode ser atribuído a fatores mais gerais, né, como desvantagem econômica ou ambiental. Por exemplo, a pessoa não sabe, não consegue compreender um conceito. Uma vez eu vi nos livros didáticos, até quando estava fazendo faculdade, né, o erro do livro didático trazer as estações do ano, por exemplo, como você vê assim, os marcos, né, de estação do ano. Por exemplo, verão, você vê aquele sol e praia. Aí, outono, aquelas folhas caindo, aquelas folhas bem amareladas, assim, caindo. Aí, o marco, né, do inverno, aquela neve, aquele né, telhadinho branco. E aí, você ter ali a primavera, né, cheia de flores. Por quê? Porque se você pega essa realidade, você vai para regiões do Brasil onde nada dessas imagens representa as estações do ano. Por quê? Porque no norte a gente tem as cheias das chuvas, né? As cheias das chuvas que vão marcar ali mais as estações do ano, principalmente em Amazonas, né? Que tem muita chuva e tem muitos rios e tal. No Nordeste você tem outros marcos. Você não vê neve lá no inverno, não vai ter neve no inverno. Então, isso são desvantagem cultural, desvantagem ambiental, que para um sujeito ele pode ter uma dificuldade de internalizar aquele conceito de primavera, verão, outono, inverno, com aquelas imagens, ele não vai conseguir relacionar aquela sequência de imagens, porque não faz sentido culturalmente e ambientalmente para ele, né? Eu mesma, que moro em Curitiba, a gente não tem neve aqui é frio pra caramba, mas não tem neve. Então, assim, a gente às vezes tem uma desvantagem cultural, ambiental que fica implícito no nosso componente curricular acadêmico. Então, isso não pode caracterizar transtorno específico de aprendizagem, tá? Quando não é do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento social, do desenvolvimento ambiental, do aquele contexto ambiental daquele sujeito que está inserido. Por isso que os testes psicométricos, eles esses testes psicométricos, eles são padronizados culturalmente. Por isso que vários testes, quando você vai aplicar, você tem uma tabela corretiva para sujeitos de escola pública e uma tabela corretiva para sujeitos de escola particular. Por quê? Porque o contexto ambiental, o contexto educacional é outro. Então, é muito importante que a gente não atribua esse tipo de fator, tá? E só pode ser diagnosticado após o início da educação formal, independente se é criança, adolescente ou adulto ou idoso, né? Por exemplo, a minha avó, vamos supor que eu queira verificar e há um possível diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem, ela tem 84 anos e não sabe ler.
Eu não posso dar um diagnóstico se eu não colocar ela na escola. Então, ela precisa ingressar na escola, ter toda a relação para a sua idade, escolaridade, para aí eu poder falar em transtorno. E quem vai diagnosticar? Apenas o médico. Nós, profissionais, principalmente da neuropsicopedagogia, ou professores, ou pais, nós precisamos conhecer esses critérios para que a gente consiga ter uma noção para auxiliar os sujeitos para identificar, porque quanto mais cedo a gente consegue identificar essa dificuldade, mais cedo a gente consegue intervir e melhor pode ser, né, venha a ser a qualidade de vida desse sujeito.